Olá, sou Jaqueline Martins, estudante de Psicopedagogia da Uninter. Hoje eu venho apresentar para vocês o nosso 10º encontro que fala sobre funções cognitivas. Hoje a gente veio falar sobre os neurônios. Você sabe onde você está? Sua habilidade em perceber em torno, ver, ouvir e cheirar o que está ao seu redor depende tudo do seu sistema nervoso. Assim como a sua habilidade de reconhecer onde você lembra se você já esteve antes ou esteve em algum outro lugar. Na verdade, a sua capacidade de saber onde você está depende tudo do seu sistema nervoso. As suas percepções indicarem o perigo, a casa está pegando fogo, por exemplo, a sua habilidade de agir, onde essa informação também depende do seu sistema nervoso. Além de permitir que você processe a ameaça conscientemente. O seu sistema nervoso desencadeia suas respostas involuntárias, como o aumento da frequência cardíaca, o fluxo do sangue para os músculos e com o intuito de lhe ajudar a enfrentar o perigo. Todos esses processos dependem das células que estão interconectadas que compõem o seu sistema nervoso, como o coração, o pulmão, o estômago. O sistema nervoso é formado por células especializadas. Elas incluem as células nervosas, que são os neurônios, e as células gliais ou as glias. Os neurônios são as unidades funcionais básicas do sistema nervoso e geram sinais elétricos chamados de potenciais de ação, que permite que elas transmitam rapidamente as informações a longa distância. As gliais também são essenciais para o funcionamento do sistema nervoso, mas elas trabalham principalmente dando suporte aos neurônios. Então, conheceremos os neurônios, as células gliais e o sistema nervoso. Veremos logo a seguir as estruturas de neurônios que viabilizam o funcionamento do sistema nervoso e como ela se organiza em circuitos que processam informações e geram respostas. O sistema nervoso, nos humanos ou nos vertebrados, o sistema nervoso pode ser dividido em duas seções: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central é formado pelo cérebro, a medula espinhal, e no sistema nervoso de toda análise de informações que ocorre. O sistema nervoso periférico, que consiste nos neurônios, as partes dos neurônios são encontradas fora do sistema nervoso central e inclui os neurônios sensoriais e os neurônios motores. Os neurônios sensoriais trazem sinais do sistema nervoso centrais e os neurônios motores levam os sinais para o sistema nervoso central. Então, o diagrama do sistema nervoso, a foto logo mais a seguir. Nós temos o sistema nervoso central, as porções do sistema nervoso no cérebro e a medula espinhal. E no sistema periférico, as porções do sistema nervoso fora do cérebro e a medula espinhal também. Os gânglios. Aglomerados de corpos celulares no sistema nervoso periférico, os nervos, feixes de axônios que viajam na mesma direção, também estão destacados nesse diagrama. Os gânglios em destaque são localizados perto da medula espinhal, mas não dentro. Os nervos são destacados, são nervos espinhais. Os corpos celulares de alguns neurônios do sistema nervoso periférico, tais como neurônios motores, controlam os músculos esqueléticos, tipo de músculo encontrado em seu braço ou na sua perna. Então, localizados no sistema nervoso central, os neurônios motores têm longas extensões, são os axônios, que se estendem no sistema nervoso central até os músculos com os quais se conectam e inervam.
Os corpos celulares de outros neurônios do sistema nervoso periférico, tais como os neurônios sensoriais, eles fornecem informações sobre o tato, posição, dor e temperatura. Estão localizados fora do sistema nervoso central. Estão encontrados e aglomerados, conhecidos como os gânglios. Os axônios dos neurônios periféricos percorrem uma rota em comum e se agrupam para formar os nervos. Então, a classe dos neurônios é baseada em suas funções. Os neurônios são encontrados nas células nervosas humanas e pode ser dividido em 3 classes: neurônios sensoriais, neurônios motores e interneurônios. Os neurônios sensoriais obtêm informações sobre o que está acontecendo dentro e fora do corpo e levam a informação para o sistema nervoso central, para que seja processado. Por exemplo, se você pegar um carvão quente, os neurônios sensoriais, com determinações na ponta dos dedos, irão transmitir as informações que está muito quente para o sistema nervoso central. E os neurônios motores recebem informações dos outros neurônios para transmitir comandos aos músculos, os órgãos e as glândulas. Por exemplo, se você pegar o carvão quente, seus neurônios motores inervam os músculos dos seus dedos e farão com que a sua mão solte o carvão. Interneurônios. Os interneurônios são encontrados no sistema nervoso central e conectam um neurônio ao outro. Eles recebem informações dos outros neurônios, os neurônios sensoriais e os interneurônios, que transmitem a informação para os outros neurônios, neurônios motores e interneurônios. Por exemplo, se você pegasse uma brasa, o sinal dos neurônios sensoriais na ponta dos dedos viajaria até os interneurônios em sua medula espinhal, e um desses interneurônios enviaria sinais para o sistema motor, que controla o músculo dos dedos, fazendo com que solte a brasa. No caso, enquanto os outros transmitiram um sinal da medula espinhal até o cérebro, onde ele permitiria que seria percebido a sua dor. Os interneurônios são a mais numerosa classe dos neurônios. Eles estão envolvidos no processamento das informações, tanto os simples circuitos reflexos, como aqueles desencadeados em objetos quentes. Quanto aos circuitos cerebrais mais complexos, são combinações de interneurônios em seu cérebro que permite que você conclua coisas que parecem como brasas, que não sou boa de pegar. E, esperançosamente, eles retêm a informação para a referência futura. As funções básicas de um neurônio. Se você pensar sobre os papéis das 3 classes de neurônios, você vai fazer interferências gerais de que todos os neurônios possuem 3 funções básicas. São elas: receber sinal ou informação, integrar sinais de entrada, para determinar se essa informação deve ser repassada ou não, e comunicar sinais às células-alvo, os neurônios ou músculos glândulas. Essas funções neuronais são refletidas na anatomia do neurônio. No caso, a anatomia de um neurônio, como as outras células, tem um corpo celular chamado de soma. O núcleo do neurônio encontra-se no soma. Os neurônios produzem muitas proteínas e muitas proteínas neuronais também são sistematizadas no soma. Vários processos, apêndices e protusões que projetam a partir do corpo celular são projeções que incluem muitos processos curtos, ramificados e conhecidos como dendritos, e um processo separado que é tipicamente mais longo que os dendritos, que é chamado de axônio. Os dendritos. Os dendritos são as primeiras funções neuronais, recebem e processam informações. Geralmente acontece nos dendritos e corpo celular. Os sinais são recebidos, pode ser ou não excitatórios, que significa que eles tendem a fazer o neurônio disparar, gerar um impulso elétrico, ou os inibitórios,
que significa que eles tendem a evitar que o neurônio dispare. A maioria dos neurônios recebe muitos sinais de entrada, através de árvores dendríticas. O único neurônio que pode ser mais que um conjunto de dendritos pode-se receber milhares de sinais de entrada se o neurônio é ou não excitado e disparado um impulso somente da soma de todos os sinais excitatórios e inibitórios que recebe. Se o neurônio realmente acaba disparando, o impulso nervoso ou potencial de ação é conduzido pelo axônio. Então, logo a seguir, a gente tem a estrutura de um neurônio e uma extremidade do corpo celular, que na verdade envolve da maior parte da periférica. Estão muitas protusões ramificadas, chamadas de dendritos, e projeta-se da outra extremidade do corpo celular em um local chamado elevação do axônio. Está o axônio, uma protusão longa, fina e tubular. O axônio é envolvido por mielina, que constitui uma bainha em volta de algumas seções, mas deixa nuas outras seções de axônio, entre aquelas que estão envolvidas. A sua extremidade mais distante do corpo celular, o axônio, se ramifica em muitos terminais axônicos. Cada forma ou uma sinapse, como um dendrito ou um corpo celular, de outro neurônio. A célula da qual o terminal, o axônio, pertence é a célula emissora. É a chamada célula sináptica. Enquanto a célula a qual o dendrito ou o corpo celular pertence é a célula receptora. É chamada de célula pós-sináptica há um tempo entre as duas células, através da qual elas se comunicam. Quando um potencial de ação chega ao terminal axônico, ele desencadeia a liberação de moléculas de neurotransmissores da célula pré-sináptica. Eles se difundem para um lado da sinapse e liga-se os receptores na membrana da célula pós-sináptica. Os axônicos. Os axônios referem dos dendritos em diferentes maneiras. Os dendritos tendem a se adelgaçar nas pontas e são geralmente cobertos com uma pequena projeção chamada de espículas dendríticas. Em contraste, o axônio tende a apresentar o mesmo diâmetro na maior parte de seu comprimento, e não são espículas. O axônio surge a partir de um corpo celular e uma área especializada, chamada saliência do axônio. Finalmente, muitos axônios são cobertos com uma substância isolante especial chamada de mielina, que auxilia e transmite o impulso nervoso rapidamente. A mielina nunca é encontrada nos dendritos. Próximo à sua extremidade terminal, o axônio se divide em vários ramos e desenvolve dilatações bulbosas, conhecida como terminais axônicos. E os terminais nervosos, esses terminais axônicos fazem conexões com as células-alvo. As sinapses. As sinapses são conexões de neurônio a neurônio. São feitas com dendritos e os corpos celulares de outros neurônios. Essas conexões, conhecidas como sinapses, são sítios nos quais a informação é transmitida do primeiro neurônio, o neurônio pré-sináptico, e para o neurônio-alvo, ou neurônio pós-sináptico. As conexões sinápticas entre os neurônios e células musculares esqueléticas são geralmente chamadas de junções neuromusculares, e as conexões entre os neurônios e as células musculares lisas ou glândulas são conhecidas como junções neuroefetoras. A maioria das sinapses e junções, a informação é transmitida na forma de mensageiros químicos chamados de neurotransmissores. Quando o potencial de ação percorre um axônio, a alça terminal do axônio desencadeia a liberação do neurotransmissor a partir da célula pré-sináptica. As moléculas dos neurotransmissores atravessam a sinapse
ligam-se ao receptor na membrana da célula pós-sináptica e logo é transmitido um sinal excitatório ou inibitório. Portanto, a terceira junção neural básica, comunicar as informações para as células-alvo e realizar pelo axônio e pelos terminais axônicos. Assim, o único neurônio que pode receber inputs de neurônios sinápticos, ele também pode fazer conexões com neurônios pós-sinápticos, via diferentes terminais axônicos. As variações sobre o tema neuronal. A maioria dos neurônios segue o mesmo plano estrutural geral, mas a estrutura dos neurônios individuais varia e se adapta à junção especificada dada ao neurônio, ou classe dos neurônios. Diferentes tipos de neurônios apresentam grande diversidade do tamanho e a forma, o que faz sentido considerando a enorme complexidade do sistema nervoso e o grande número de diferentes tarefas que ele executa. O desenho de uma célula Purkinje de Santiago. A célula tem uma árvore com os dendritos muito complexa, com muitos ramos, e o ponto de lembrar que uma moita ramificada ou um arbusto. Por exemplo, os neurônios especializados, chamados de células de Purkinje, são encontrados em uma região do cérebro conhecida como cerebelo. As células de Purkinje têm uma árvore dendrítica altamente complexa que permite que elas recebem e integram um número enorme de inputs sináptico, como mostra acima. Os outros tipos de neurônios no cerebelo também ser conhecida como suas formas e suas características. Dessa forma, os neurônios podem variar muito em comprimento, enquanto muitos neurônios são minúsculos. Os axônios dos neurônios motores, que se estendem à medula espinhal e inervam os dedos do pé e pode ter 1 metro de comprimento ou mais em jogadores de basquete como Michael Jordan. Um outro exemplo da diversidade de formas vem dos neurônios sensoriais e muitos neurônios sensoriais e a distinção morfológica entre os neurônios dendritos não é nítida. O único processo mielinizado, a parte do neurônio celular, ele divide em 2, enviando um ramo para a medula espinhal para comunicar informação e o segundo ramo para os receptores sensoriais na periferia para receber as informações. Então, os neurônios formam redes. O único neurônio que não pode fazer muito sozinho o funcionamento do sistema nervoso depende de outros grupos de neurônios para trabalhar juntos. Os neurônios individuais se conectam com outros neurônios para estimular e inibir a sua atividade, formando circuitos que podem fazer e processar informações recebidas e fornecer uma resposta. Os circuitos neurais podem ser bem simples e compostos por apenas alguns neurônios, e pode envolver redes neurais mais complexas. O complexo patelar. O mais simples circuito neural são aqueles que sustentam as respostas do estiramento muscular, tais como o reflexo patelar, que ocorre quando alguém bate no tendão abaixo do seu joelho e o tendão patelar como um martelo. Para bater nesse tendão, estica o músculo da quadríceps da coxa, estimulando o neurônio sensorial que enervam e disparam. Os axônios desses neurônios sensoriais estendem-se até a medula espinhal, onde conectam com os motores que estabelecem as conexões, com quadríceps, no caso. Os neurônios sensoriais enviam um sinal excitatório para os neurônios motores e fazendo disparar também. Os neurônios motores, por sua vez, estimulam o quadríceps a se contrair estirando o joelho. No reflexo patelar, os neurônios sensoriais de um músculo particular conectam diretamente aos neurônios motores e inervam o mesmo músculo,
fazendo contrair após ter sido estirado. Essa imagem modificada do patelar de tendão, o diafragma, simplificado dos circuitos neurais envolvidos no reflexo patelar. Quando o tendão patelar é estimulado, o músculo do quadríceps na parte anterior da coxa é estirado, ativando um músculo sensorial, que envolve a célula muscular. O axônio do neurônio sensorial se estende até a medula espinhal e faz com que as sinapses em 2 pontos. O neurônio motor, que inerva o músculo do quadríceps, e o neurônio sensorial, que ativa o motor, fazendo o quadríceps se contrair. O interneurônio sensorial ativa o interneurônio, contudo, este interneurônio está ele mesmo inibindo o alvo que ele inibe em um neurônio motor, que ele vai ao músculo isquiotipal na parte posterior da coxa. Portanto, a ativação do neurônio sensorial serve para inibir a contração do músculo isquiotipal e o músculo isquiotipal, portanto, reflexa, facilitando a contração do quadríceps, que é antagonizado pelo isquiotipal. Os neurônios sensoriais do quadríceps também fazem parte de um circuito que causa relaxamento do músculo isquiotibial, que antagoniza o quadríceps oposição. Não faria sentido que os neurônios sensoriais do quadríceps ativarem os neurônios motor do isquiotibial, porque isso provocaria uma contração nesse músculo, tornando mais difícil a contração do quadríceps. Em vez disso, os neurônios sensoriais do quadríceps conectam diretamente com os neurônios motores do isquiotibial através do interneurônio, ou neurônio inibitório. A ativação do interneurônio causa a inibição dos neurônios motores que inervam o isquiotibial, fazendo o músculo relaxar. Os neurônios sensoriais do quadríceps não participam só esse arco reflexo. Além disso, eles também enviam mensagem ao cérebro, possibilitando que saiba que alguém bateu no seu tendão com um martelo, e pode haver uma resposta: por que você chutou? Embora o circuito da medula espinhal possa mediar comportamentos muito simples como o reflexo patelar, a capacidade de perceber os músculos sensoriais conscientemente, juntamente com todas essas funções superiores do sistema nervoso, depende das redes neuronais mais complexas presentes no cérebro. São as células gliais. No início desse texto, dissemos que o sistema nervoso é constituído por 2 tipos de células, os neuronais e as gliais. Os neurônios atuando como uma unidade funcional básica no sistema nervoso e os gliais num sistema secundário. Assim como os coadjuvantes são essenciais para o sucesso de um filme, as células gliais são essenciais para o funcionamento do sistema nervoso. Na verdade, existe muito mais células gliais no nosso cérebro do que os neurônios. Existem 4 tipos de células gliais no sistema nervoso: dos vertebrados adultos, que tendem a ser astrócitos, oligodendrócitos e o microglia, que são encontrados apenas no sistema nervoso central. E o 4º tipo, que é as células de Schwann, que são encontradas apenas no sistema nervoso periférico. Os tipos de glia e suas funções. Os astrócitos são mais tipo numeroso de célula glial. Na verdade, são as células mais numerosas do cérebro. Existem vários tipos de astrócitos, como uma variedade de funções. Eles ajudam a regular o fluxo de sangue no cérebro, manter a composição do fluido que envolve os neurônios
e regula a comunicação entre os neurônios e as sinapses. Durante o desenvolvimento do astrócito, ajuda os neurônios a encontrar o caminho aos seus destinos e distribuir para a formação de sua barreira entre o sangue e o cérebro, que ajuda a isolar o cérebro de suas substâncias potenciais tóxicas no sangue. A microglia está relacionada com os macrófagos no sistema imune e atua como limpadora e removedora de células mortas de outros detritos. A oligodendrócitos do sistema nervoso central e as células Schwann do sistema nervoso periférico compartilham sua função similar. Ambos tipos de células da glia produzem a mielina, uma substância isolante que forma uma bainha em torno dos axônios e vários neurônios. A mielina aumenta drasticamente a velocidade com a qual o potencial de ação percorre o axônio e desempenha um papel circuncial no funcionamento do sistema nervoso. A imagem modificada do painel esquerdo. Logo a seguir, a gente tem a glia do sistema nervoso central, os artrócitos, que projetam os seus pés, as projeções, em direção aos corpos celulares dos neurônios, enquanto a oligodendrócito formam as bainhas de mielina em volta dos axônios dos neurônios. As células microgliais localizam nos estercídeos, eliminando as mortas e resíduos. As células ependimárias recorrem os ventrículos do cérebro, têm projeções e no lado não ventricular da camada ependimária, que liga os pés dos astrócitos. No painel direito, a célula glia do sistema nervoso periférico, o corpo celular do neurônio sensorial e um gânglio que é coberto com uma camada de gliais satélite. As células de Schwann mielizam o único processo que estende o corpo celular. Também os dois processos produzidos na ramificação desse único processo, um dos quais terá terminais axônicos, uma extremidade e a outra terá os dendritos na extremidade. Outro tipo de glia, além dos 4 tipos principais, inclui as glias satélites ou as células ependimárias. As células gliais satélites cobrem os corpos celulares do neurônio nos gânglios do sistema nervoso periférico. Acredita-se que as células gliais dos satélites auxiliam o funcionamento dos neurônios e podem agir como uma barreira de proteção, mas o papel ainda não é bem conhecido. As células ependimárias, que recobrem os ventrículos do cérebro e o canal central da medula espinhal, possuem cílios, que batem para promover a circulação do fluido cérebro-espinhal, encontrado no interior dos ventrículos, do canal da medula espinhal. Então, logo mais a seguir, a gente vai ver um vídeo sobre as funções do sistema nervoso central. O sistema nervoso é talvez o sistema mais importante do meu organismo e para isso ele tem que ter uma célula à altura. Então eu tenho o neurônio ou célula nervosa. Qual é a função dele? Basicamente, ele vai receber e enviar estímulos nervosos. Dentro do meu corpo é uma forma de transmitir informação para que os músculos atuem ou para que algumas estruturas funcionem ou liberem outras substâncias para que o seu corpo funcione de forma homogênea, né? Totalmente reguladinha, graças a essa transmissão de informação que é muito rápida. Basicamente, o neurônio ele tem uma composição muito simples. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui, eu tenho um neurônio bem tranquilo. Essa estrutura central, que eu chamo de corpo celular, ela vai ter várias estruturas de projeção que nós falamos. A principal delas
são os dendritos, que são responsáveis por receber os estímulos nervosos, e esse prolongamento maior e mais fino é o axônio, que ele vai estar relacionado diretamente à transmissão de impulsos nervosos. E na pontinha do axônio eu tenho outras terminações. Algumas literaturas trazem como terminações do axônio, ou outras literaturas também podem falar que são dendritos ligados ao axônio. Então ficou bem fácil. O corpo celular, dele sai os dendritos para receber os estímulos, e para enviar os estímulos eu tenho o axônio. O axônio, ele é a maior expansão que tem no neurônio. E ele pode ter vários tamanhos. Por exemplo, se você pegar uma girafa, eu tenho um neurônio que liga a medula espinal dela até as patas. E isso pode ter um axônio, esse neurônio pode ter um axônio de mais de 1 metro de comprimento. Então é muito grande. Nessa imagem aqui, dá para ver essa diferença. Eu tenho o corpo celular dos neurônios bem marcados e os axônios de vários tamanhos diferentes. Então, quanto maior esse axônio, quer dizer que ele vai mais distante do sistema nervoso. Pode ser tanto central quanto periférico. No finalzinho do axônio tem as estruturas que vão passar a informação, então elas vão transmitir essa informação. Mas os neurônios, eles não encostam realmente uns nos outros, ou então ele em outra célula. Existe um espaço. Esse espaço é a fenda sináptica ou terminação sináptica. É onde vai acontecer a transmissão dessa informação, mas não se encosta. Então nessa imagem você consegue ver duas células em contato. Eu tenho uma antes da fenda sináptica e uma depois. Antes da fenda sináptica é quem está enviando a informação, então eu chamo de pré-sináptico. Depois da fenda, eu tenho uma célula que vai receber a informação, então eu falo que é uma célula pós-sináptica. E esse espaço, lembro mais uma vez vocês, não se encostam, elas estão ali muito próximas, formando o que nós chamamos de espaço, né? Uma fenda para essa comunicação. Como o sistema nervoso ele tem um neurônio, mas eu tenho várias funções ligadas ao sistema nervoso, então eu preciso ter variações do neurônio. Os mais importantes são 3 tipos: os neurônios sensoriais, os interneurônios e os neurônios motores. E aí agora a gente vai especificar basicamente o que cada um tem de diferente e suas principais funções. Então vamos começar com os neurônios sensoriais. O neurônio sensorial, o próprio nome já diz, ele é um sensor, ele vai receber estímulos tanto externos quanto internos. Após receber esses estímulos, ele vai mandar para dentro do sistema nervoso central. Então ele vai chegar até a minha medula espinal e também vai chegar até o meu cérebro. Então ele vai pegar as informações do ambiente, ou então como é que está o meu corpo, pressão sanguínea, por exemplo, e vai mandar essas informações para o sistema nervoso central. Quando você pega, por exemplo, um estímulo bem simples, que é aquele que você vai no médico e ele dá uma marteladinha em um tendão que a gente tem na perna, você mexe a perna, quer dizer que você recebeu um estímulo e o seu corpo respondeu de um jeito. Isso aí está ligado muito ao nosso reflexo, mas é basicamente a absorção de um estímulo por um neurônio do tipo sensorial. Outro neurônio muito comum dentro do sistema nervoso central são os interneurônios. O que eles fazem? Eles fazem uma grande malha, você pode ver nessa imagem, uma grande rede de comunicação. Quando eles recebem os estímulos, eles vão analisar todas as informações que eles recebem e gerar um contexto. E também para gerar uma resposta, eles vão utilizar da experiência e conhecimento que você já adquiriu durante a sua vida. Então eles fazem uma análise de toda a situação que eles estão recebendo e geram as respostas com base em toda a experiência, né, e vivência que você já teve. Então esses são os interneurônios. E para fechar, eu tenho os neurônios motores. Já que eu tive um neurônio para receber informação, um para analisar, agora eu preciso de um neurônio para enviar a resposta. Ele vai sair do sistema nervoso central e vai ativar o sistema nervoso periférico, né? Então ele vai para a periferia do meu corpo, onde ele vai ativar células musculares, por exemplo, né? Dar uma resposta motora, ou talvez ativar células glandulares, então estimular a liberação de alguma substância. Então os motores são aqueles que enviam a resposta para as extremidades do corpo, né, para outros órgãos fora do sistema nervoso central. Então, para te ajudar ainda mais e fazer uma colinha bem rápida, no sistema nervoso central eu tenho os neurônios de integração, ou seja, os interneurônios. E no sistema nervoso periférico, geralmente eu vou encontrar os neurônios motores e os neurônios sensoriais. E como nós já falamos, a célula nervosa, né, o neurônio, ele vai transmitir e receber impulsos nervosos.
A transmissão sempre vai ser do axônio de um neurônio para o dendrito de outro neurônio, ou de o axônio de um neurônio para a célula, para uma outra célula que vai responder a esse estímulo. Esse transporte ele vai ser desencadeado por uma despolarização e repolarização da membrana. Se você quiser pegar essa aulinha toda, só seguir esse card aqui, onde a gente fala detalhadamente como é que acontece essa despolarização e repolarização. Os neurônios eles podem ter vários tipos e formatos diferentes e as estruturas dele também podem sofrer vários tipos de modificação. Com a seleção natural, essa estrutura, principalmente do axônio, ela sofreu várias modificações. Nos invertebrados, como por exemplo as lulas, que são moluscos, existe um axônio que nós chamamos de axônio gigante. Ele pode ter mais de 1 milímetro de espessura e ele consegue transportar um impulso nervoso a 30 metros por segundo. Isso é uma velocidade absurda para um sistema nervoso tão simples quanto o dos moluscos. Mas isso permite que as lulas tenham uma resposta de ataque e também consigam fazer um bote numa velocidade extrema, porque consegue transmitir esse impulso muito rápido. Nos vertebrados, a evolução foi um pouco diferente. Os axônios dos neurônios dos vertebrados são muito finos e possuem uma camada de proteção. Essas camadas de proteção são as famosas bainhas de mielina. Na verdade, são células que a gente fala células de Schwann, que são formadas pelas células glia ou oligodendrócitos. Elas criam um isolante e faz com que o impulso nervoso seja transportado de ponto em ponto. Então ele vai saltando de célula em célula. Nessa imagem aqui você consegue ver exatamente esse enrolamento dessa camada. Eu tenho várias camadas protegendo o axônio. Faz com que o impulso seja transmitido de pontinho em pontinho. Por isso que nós falamos que o impulso é saltatório. Ele vai saltando de ponto em ponto e ganha velocidades extremas de transmissão. Existem dois tipos de impulso que são transmitidos por neurônios. Um deles é o elétrico. Ele é geralmente transportado por ligações, uniões do tipo gap, que são comunicantes. Então, ele vai transportar um impulso realmente elétrico entre as duas células. Mas o mais comum e que acontece com maior frequência no nosso organismo são as transmissões de impulso nervoso químico, que está relacionada com a liberação de neurotransmissores através de uma despolarização lá da região da fenda sináptica. E para que isso aconteça, eu preciso formar vesículas transportadoras e também preciso ter receptores específicos. Ela é um pouquinho mais complicada, mas a eficácia dela é muito maior perto de simplesmente um impulso elétrico. É por isso que quando você vê uma imagem dessa aqui, sempre aparecem essas bolinhas ali dentro da fenda sináptica. São os neurotransmissores, as vesículas sendo liberadas, lembra, do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. Então a transmissão de impulso químico é bem mais eficiente do que a elétrica. Eu vou ficando por aqui.